Olá, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a parceria da Design Conference, nos dando a oportunidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto Europeu de Design, no Rio de Janeiro. É simplesmente muito gostoso estar aqui nesse ambiente, onde se fala de design, de cultura e também de território, né? Eu queria começar falando da nossa instituição e de como a gente se propõe a construir relevância nesse cenário do fazer design, né? Vou falar especificamente sobre o design estratégico através do branding e apresentar aqui para vocês hoje, junto com a Rafaela, o caso Mangueira. Bom, o IED Rio, né, o Instituto Europeu de Design aqui no Rio, dentro do curso de branding, ele se propõe ao desafio de trabalhar com projetos reais, fazendo parcerias com ativos culturais ou instituições sempre de relevância, né, para a nossa cidade. Ela é uma escola de fazer projetos, né, de projetos. Então, a gente tem sempre o compromisso de criar condições para que o desenvolvimento desses projetos sempre agreguem valor, tanto para o cliente, que é o nosso parceiro, né, quanto para os nossos alunos também, principalmente, né? Então, um dos maiores desafios nossos é fazer com que os acordos necessários, né, para uma possível implementação desse projeto, eles criem essa sinergia, né, entre cliente e aluno e professores, enfim. Então, para que esse projeto a gente consiga fazer com que ele vá para a rua, né, depois que saia da instituição. O que acontece é que muitos clientes, né, eles não sabem o que é branding direito, né? Então, assim, desde o início é necessário que a gente esteja muito atento e esteja sempre cuidando, né, de todo o processo com bastante direcionamento. Então, assim, como é que acontece, né, esse projeto de branding dentro do Instituto? Ele se inicia com uma pesquisa estratégica, onde a gente faz um diagnóstico naquele momento exato, né, que a gente está trabalhando com aquela marca. A gente estuda nesse momento também os usuários da marca, né, entendendo para quem a gente está gerando valor. A gente segue com uma plataforma de marca, onde a gente desenvolve os atributos de personalidade, os valores daquela marca, sua missão, os seus benefícios, né, dentre uma série de outras questões, né, a gente desenvolve ali esse olhar mais para a alma dessa marca, né, e a gente fecha o ciclo, né, do projeto de branding com a fase de expressão de marca, onde a gente trabalha de uma forma a tangibilizar mais, né, todo esse caminho que a gente percorreu, desde a pesquisa estratégica, junto com a plataforma de marca, através de das expressões, né, que são as expressões verbais e visuais também da marca. Então, a gente faz essa entrega. A entrega é feita através de um livro da marca, onde tem todos, né, que ele é tratado mais como um guia, né, mesmo, que a gente deixa com o cliente, um guia de marca, onde tem todas as diretrizes dessa marca para ser trabalhada posteriormente, né. Uma observação, assim, que eu acho muito pertinente sobre o branding e as parcerias que se firmam, né, dentro do nosso curso, é que a gente entende que o branding ele é trabalhado sempre de forma muito holística, né? E é de dentro para fora, né? E nunca de fora para dentro. Então, não é feito de dentro da instituição para o cliente ou para o parceiro, é feito em parceria com esse parceiro. Então, desde o início, a gente forma uma comissão de pessoas do lado do cliente, desse cliente, né, que ela vai acompanhar todo o processo de construção dessa marca, né? E a gente também tem o cuidado de ter sempre com a gente, dentro da sala de aula, uma pessoa que seja do lado desse cliente, né, que faça as aulas junto com a gente, que participe todo desse processo, né, só que de forma interna, participando como aluno, né. Então, assim, essa configuração possibilita a gente ter um diálogo bem próximo, né, e a certeza de que o projeto
vai poder ter força para seguir adiante, né? Então, assim, branding é construção e se faz todo dia, né? Então, a gente está sempre fazendo branding e ele não termina na hora que o projeto termina dentro da instituição. Ele só é entregue uma parte, um projeto, para que ele seja iniciado, né? O processo de verdade, de implementação, começa depois que a gente entrega. Então, eu queria convidar a Rafaela para contar um pouco, né, para a gente aqui como é que foi todo esse processo que a gente passou junto com a Mangueira. Muito obrigada. Rafa? Olá, pessoal. Renata, agradeço aí a parceria e novamente estamos aqui nessa missão de falar um pouco desse projeto, né, com a Mangueira. Agradecer o Design Conference pelo convite. É muito estimulante a gente estar aqui. Acho que essa é uma palavra que tem super a ver com qualquer projeto de branding, porque requer muito estímulo e resiliência para a gente estar aqui, chegar ao final de um projeto, né? Bom, vou compartilhar com vocês, já assim, sem demora, e a gente vai conversando um pouco sobre o que foi esse projeto, tá? Bom, então, como a Renata colocou, né, quando a gente vai falar um pouco sobre o projeto da Mangueira, a gente tem uma percepção de que da importância do briefing, né? Já nesse início. É muito sólida a ideia de que o briefing vai trazer respostas que vão já orientar o início de um projeto. Ok, isso faz todo sentido, mas o briefing ele vai trazer algo que é muito mais importante do que essa sólida informação do caminho a ser traçado. Ele vai trazer também uma noção se o seu cliente vai realmente conseguir implementar, vai conseguir se apropriar do processo de construção de marca junto com você, né? Como a Renata colocou, o branding é uma construção, então é muito importante que você e o seu cliente estejam alinhados assim nessa missão, né? Então, assim, é uma missão conjunta. Tanto o cliente quanto quem está fazendo o projeto querem fazer essa revolução, fazer essa mudança, fazer esse posicionamento. E aí, no caso da Mangueira, o briefing, que é um instrumento que a gente busca as primeiras informações sobre o usuário com a instituição, ele trouxe já de cara o primeiro desafio, né? De cara aqui no Brasil, eu não sei se aqui se com vocês também tem essa informação, mas de cara o problema já está bem à nossa frente, né? Então, ele já trouxe esse primeiro desafio, que era o cliente ele não tem muita noção do que é branding, então como é que ele vai implementar? E aí a gente entendeu que o usuário, a gente iria, informações sobre esse usuário, a gente iria encontrar ao longo do processo, tá? Mas, de fato, esse cliente, ele tinha uma semelhança que a gente iria descobrir mais à frente, depois da pesquisa estratégica, que é a paixão pela verde-rosa. Então, tal qual o usuário, digamos aqui, né, a Mangueira é uma instituição cultural, carnavalesca, digamos que o presidente, todo o seu corpo diretor, ele também são entes com uma paixão verde-rosa. Então, é diferente de uma empresa comum que você tem o empresário, né, ou alguém é contratado para trabalhar ali por uma motivação financeira apenas. Em instituições culturais, como a Mangueira, você vai ter uma motivação como essa, que é a paixão pela Mangueira, a paixão pela verde-rosa, que é a mesma que o usuário tem, né? E que a gente gostaria de aproximar com um posicionamento de marca relevante para que a gente consiga impulsionar os negócios, os serviços e a experiência de estar ali
naquele ambiente cultural que é a escola de samba. Antes de entrar aqui na expressão de marca, eu vou ficar indo e compartilhando com vocês alguns trechos do nosso projeto, tá? Bom, aqui no nosso Brand Book, a gente tem uma missão que era tentar observar. Ainda não estou compartilhando essa tela, né? Calma aí. Vou compartilhar aqui uma tela para vocês. Aqui no Brand Book, a gente teve sempre, a partir dessa experiência do briefing, né? De tentar observar como que nós poderíamos ir diminuindo possíveis perdas pelo fato do cliente não entender exatamente o que era o branding. E aí o briefing ele já trouxe uma mensagem muito clara, que foi o que eu falei no início, de missão, que é a ideia do ok, junto com vocês, a gente quer sim que a Mangueira tenha um posicionamento de marca relevante. Então, a gente tem, logo de início, uma pesquisa de concorrência diferente. A Mangueira tem um universo de concorrentes que são instituições culturais como ela. Essas instituições, elas apresentam os mesmos serviços, tá? Só que, como a gente comentou, existe uma paixão envolvendo tudo. Então, é diferente de uma empresa A, B ou C, que um presidente ou um grande diretor quer ver o seu negócio acontecendo. Aqui, mais do que isso, as pessoas são apaixonadas pelos seus negócios, né? E só para vocês terem uma ideia, esse slide que eu estou apresentando é um universo de possibilidades que a marca Mangueira poderia ter caso o seu posicionamento fosse trabalhado com as entregas nos pontos de contato, né, que são os pontos que têm relacionamento direto com a instituição. Esse aqui é um grande universo. Só que a gente queria, como falei com vocês, sempre diminuir perdas para que esse cliente, que não entendia muito de branding, conseguisse se apropriar desse conceito para trabalhar a marca. Então, a gente focou nos concorrentes muito parecidos com a Mangueira, com a escola de samba. E aí aqui acontece a primeira novidade, que é um concorrente emocional. Então, a gente tinha um critério que era geográfico, ou seja, concorrentes que faziam a mesma coisa, que estavam em localização próxima à Mangueira, ou seja, o folião que a gente chama aqui, né, o usuário, poderia ir a um desses lugares, só que a gente também trouxe o concorrente emocional, que era a Beija-Flor, porque dentro da escola de samba, a gente, com os usuários atuais, né, com as pessoas que já consomem esse serviço, era importante estar tão bem qualificado, tão bem percebido como a Beija-Flor, que é simplesmente um concorrente que está a muitos e muitos quilômetros de distância, está em outro município, não está nem no Rio de Janeiro, mas era bastante observado pelas pessoas da Mangueira, então a gente inaugurou esse concorrente emocional. Então, só para você, essa já é uma primeira situação nova num projeto de branding, que é o que a gente fez a Mangueira. Então, aqui são outras escolas, né? E aí, se o briefing trouxe para a gente um desconforto inicial, a pesquisa já trouxe um acalanto. Assim como a gente, uma calmaria, né? Uma paz. Assim como a gente observou o concorrente emocional, a necessidade de incluir o concorrente emocional, a gente percebeu a gente, como o usuário era muito presente e as pessoas dessa área do carnaval, elas gostam de ser ouvidas, as entrevistas e os questionários, os formulários que a gente aplicou, eles tiveram muito retorno. Então, só para vocês terem ideia, além da gente ter conseguido respostas que foram relevantes para a nossa plataforma de marca e expressão de marca futuras, a gente teve significância estatística de uma amostra representativa para o Brasil inteiro,
mesmo fazendo uma pesquisa aqui no nosso município, no Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa já trouxe um outro lugar para o nosso projeto, então a gente, enquanto profissionais, já ficou muito mais tranquilos, né, ao fazer essa pesquisa estratégica e esse diagnóstico. Então, várias perguntas foram bem relevantes para a gente entender como a gente poderia fazer o posicionamento da marca Mangueira e também causar maior impacto com esse posicionamento. Então, a gente percebeu, por exemplo, que se as pessoas que não gostavam de carnaval descobrissem que o carnaval apoia projetos sociais, elas passariam ou a participar mais dos eventos de carnaval ou até mesmo a mudar de ideia. Então, essa é uma pesquisa que trouxe bastante satisfação para a gente em termos de condução profissional do projeto, né? Porque o IED está sempre tratando a gente enquanto profissionais nessa dinâmica de escola de projetos. E aí, no Canva de proposta de valor, que também fez parte do período de pesquisa estratégica e diagnóstico, a gente entendeu que a Mangueira, ela simplesmente ela é uma potência cultural, institucional da cidade, um ativo importantíssimo. Então, a plataforma de marca, ela nada mais deveria ser do que traduzir os elementos mais potentes combinados para o posicionamento dessa marca. Então, a gente entendeu que a Mangueira é ser inspiração através do samba, ser alegria até nas adversidades e ser cidadania, cultura e celebração. Então, foi a partir dessa fase de pesquisa estratégica e diagnóstico que a gente entra na plataforma de marca. E aqui uma curiosidade, eu estou trazendo mais as curiosidades e desafios para vocês, na parte de valores da marca, a gente elencou esses 5, que era o pioneirismo, raízes, que significa tradição, garra, diversidade e emoção. E aí a gente trouxe esses valores também para a fase de KPI, né, de mensuração, né, dos objetivos chaves. Porque a gente entendeu que nós não poderíamos, como a gente faz numa empresa normalmente, os KPIs eles são medidos para lucro, né, para motivação desse negócio, performance, simplesmente. Aqui a gente entendeu que nessa instituição ele deveria ser algo que continuasse permitindo à instituição medir se o seu posicionamento estava aderente à cultura organizacional dessa instituição cultural associada a esse posicionamento que está institucionalizado com o branding. Então, eles precisavam, como não tem um setor de marketing formal, uma área de branding, a gente queria deixar para eles uma forma de medir, eles mesmos, né, de medir para ver se o projeto estava indo por um bom caminho. Estava tendo aderência e posicionamento que a gente tinha institucionalizado. Bom, vou interromper agora esse compartilhamento e a gente entra na expressão de marca. A expressão de marca, dado todo esse desafio, né, que a gente trouxe aqui para vocês, ela foi uma parte que nos emocionou bastante, né? Eu já desfilo, coincidentemente, eu fiz o curso de branding no IED e, de maneira coincidente, eu também desfilava na Escola de Samba Mangueira. Então, para mim, revisitar todo o processo de identidade visual, verbal da marca foi muito emocionante. Então, a expressão visual para a gente aqui, só a título mesmo de alinhamento desse conteúdo, é a voz da marca, né? Entregar as diretrizes de redação, exemplo de peças, fases de comunicação e quem somos, e o visual da marca, que é a paleta, família tipográfica, texturas, grafismo, identidade visual, e as marcas dos projetos sociais, que a Mangueira também tem isso como um braço muito forte e que não era tratado de forma
composta, né, de forma tudo dentro de uma mesma mangueira, digamos assim, como posicionamento de marca. E aí a gente entregou logo, tipografia, paleta, estilo de foto, ilustração, tudo isso que a gente comentou nesse slide anterior. Definimos atributos, né? Aqui ao fundo vocês têm um pouco da ideia do que é a instituição cultural, onde ela fica, né, no Morro da Mangueira, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. E aí os atributos são baseados naqueles valores. Então, é confiante, contagiante, raiz, que significa tradição para a gente também, e comunidade. Para isso também, como a gente novamente aqui falo sobre o fato deles não se apropriarem do conceito de branding de uma maneira mais comum, como a gente vê em algumas empresas, a gente resolveu fazer uma auditoria para mostrar para eles como a gente se aproxima, se a gente não está trazendo um conceito que vai cair de paraquedas nessa instituição cultural. Esse conceito é algo que já é percebido nesse segmento de escolas de samba. Não feito, né, como a gente se propõe aqui, com a organização, com os instrumentos que a gente trouxe, mas é um conceito que a gente já vê assim que as escolas de samba já acabam se aproximando e que, na verdade, ele potencializaria, né, melhoraria a prestação de serviço, a experiência do usuário e a própria relevância cultural dessas instituições culturais. E aí, com essa auditoria, a gente mostrou algumas escolas de samba, pontos turísticos próximos da Escola de Samba Mangueira, e a gente mostrou que esse projeto de branding era uma oportunidade. Então, se normalmente as empresas procuram agências para fazer um projeto de branding porque tem necessidade de se tornarem relevantes, né, na mente das pessoas, aqui a gente teve que mostrar como uma oportunidade para poder não só continuar com a sua relevância, mas se organizar, se potencializar e conseguir passar uma mensagem para o usuário de maneira objetiva sobre quem somos, né, enquanto instituição cultural. E aí que nasce a nossa frase de comunicação, que trabalha com a estratégia da Mangueira Escola de Samba ser sinônimo de carnaval. Então, a gente queria que as pessoas pensassem que ser mangueirense, né, que a Mangueira é carnaval, é Rio, é verde e rosa. Verde e rosa são as cores proprietárias da escola. Então, a ideia era mangueirar, tornar verde e rosa o pensamento das pessoas que pensam em carnaval quando chegam ao Rio de Janeiro. Então, é tornar verde e rosa a cidade sempre que possível, sempre que se pensar em carnaval. E isso tudo tinha um porquê que estava lá atrás já, que a gente, como eu comentei aqui, a gente não só tinha percebido na pesquisa estratégica e no diagnóstico, mas também na plataforma de marca foi um compromisso que a gente teve com a instituição, que era a Mangueira né? Então a gente precisa agora mais revelar isso dentro de um posicionamento como marca. Então, o fato dela ser carnaval é porque ela tem uma série de elementos históricos, fatos, evidências da sua origem com a origem do carnaval. Muitas ações que são feitas no carnaval foram, de maneira pioneira, criadas pela Mangueira. Ela é resistência, porque o carnaval é uma atividade ainda com um grau de marginalização. Então, ela tem que ser resistência para passar por esses momentos, e ela é reconhecida no carnaval. É Rio, por conta do pertencimento, né, uma escola genuinamente carioca. A localização dela é próximo do estádio do Maracanã, que é algo que é super de referência turística, e ela está ali também no centro, numa área central.
E identidade verde-rosa, né? As cores verde e rosa, todo mundo aqui lembra que é Mangueira, associa logo. Ela tem história, tem toda uma história por ser verde-rosa. Esses tons trazem, essas cores trazem identidade a eles e reconhecimento. Então, ser sinônimo de carnaval é a estratégia. E aí a gente foi deixando, né, tudo mais verde-rosa. E fomos criando um brand book que tornasse um material que os diretores da Mangueira pudessem revisitar, porque na Mangueira o diretor de marketing é aquela pessoa que melhor vendeu aquele produto, aquele show, aquela estratégia, que subiu e desceu o morro fazendo muito bem propaganda sobre a escola, e aí ele acaba também sendo conduzido a esse lugar de marketing. Não é alguém que fez uma faculdade de marketing necessariamente. Pode ser? Pode. Pode compor a equipe? Pode. Mas vai ter sempre aquela pessoa da própria comunidade que sabe promover um evento, sabe conduzir eventos dentro da escola de samba, então é meio que misturado marketing e eventos. Então a gente queria fazer um brand book que as pessoas olhassem e conseguissem se apropriar daquilo para poder aplicar. Então eu vou agora compartilhar a releitura da marca com vocês para a gente poder ver como ficou a nova marca da Mangueira, já aqui numa fase mais final do nosso conteúdo. Então, essa era a marca da Mangueira, né? Que aí agora ele é como se fosse um brasão para a gente, tá? Ele tem muitos elementos, é como se fosse um brasão. E aí a gente trouxe uma marca mais atualizada para que a gente pudesse trabalhar em diversos produtos licenciados e outros materiais que a gente entendesse como importantes para a relevância da marca. E aí, dentro do Brand Book, a gente explica tudo direitinho, por que a gente fez a releitura da marca, faz toda uma defesa, muito nesse compromisso com a estrutura organizacional da instituição cultural que estava recebendo, né, o Brand Book, que é a Mangueira. E essa é a nossa releitura da marca anterior. Cada coisa aqui ela tem um porquê. A gente coloca aqui, né, tudo bem informadinho. Antigamente o surdo aqui poderia ser surdo de qualquer escola de samba. A Láurea era uma Láurea bem tradição grega, né? A coroa é uma coroa que não tem muita diferença, é uma coroa meio que pode ser de qualquer instituição, a estrela também. A faixa, que significa tradição, vitória, também era algo, um elemento um pouco solto, né? E o logotipo da Mangueira. Aqui na nossa nova proposta, a coroa ela é a explosão do surdo, que é um surdo agora só da Mangueira. A Láurea é constituída de folhas de mangueira, a gente pesquisou lá o formato de folhas de árvore de mangueira. A faixa ela deixa de ter aquela curvinha para poder ela ter uma circularidade com as estrelas. Essas estrelas são as estrelas do campeonato. Então, é uma marca que é viva. A cada que é um campeonato se adiciona mais uma estrela. Então, a gente também fez um estudo sobre isso. Essa estrela aqui é a de super campeã, que é a estrela também do nascimento da escola. E essa faixa em circularidade com as estrelas, ela tem a ver com algo que é muito elementar nas escolas de samba, que é tradições afro-brasileiras. Então, o círculo, né, o Ubuntu, a gente faz performance na quadra em círculos. Então, tudo isso da dança, né, do samba, então tudo isso é o que justifica a circularidade, né? O carnaval é uma festa cíclica. Então, tudo isso é o que traduz essa retirada da ponta da faixa que a gente botou aqui. Mangueira na base de tudo, né? E não mais fazendo a curva, mas como a base de tudo.
E a estação primeira, sim, dentro desse movimento de circularidade. Deixa aqui compartilhar uma outra apresentação. Eu vou ficar indo e voltando, mas vocês vão ficar bem por dentro do projeto. Isso aqui era tudo que aparecia no Google quando você digitava Mangueira. Milhares de marcas, né? Aqui são as marcas de outras escolas de samba, para vocês verem como a coroa acabava se parecendo com outras coroas, né? Essas são elementos, né, que já estavam na marca, a releitura. E o ícone, que é essa coroa, ele também tem um olhar para a escola de samba que é muito interessante, para a geografia da escola de samba. Então, tem uma, a gente chama aqui no Brasil de gíria, que é algo que é muito falado de maneira informal e corriqueira, que fala que a mangueira é uma mãe. E aí a gente queria que tivesse um M grande, né, assim, de mãe. E quando a gente foi vendo esse M, a gente foi pesquisando no Google Earth, né, as vielas do morro, e a gente viu que tinha esse traçado, assim, bem recortado, e que gerava essa coroa também. Então, esse M rosa, aqui são 2 M's, significando essa ideia de mangueira é uma mãe. O M rosa tem a ver com o traçado das vielas do morro e com a própria paisagem do morro da Mangueira. Esse M verde, com esses dois itens, né? Esses dois grafismos mesmo, né? Ele tem componente gráfico, né? Ele tem relação com a Folia de Reis, que é também uma atividade cultural relevante. E no Morro da Mangueira é um dos poucos lugares que ainda tem. Então é uma homenagem a um dos personagens da Folia de Reis. E aqui essa estrela é a estrela do Supercampeonato da Mangueira, que foi um ano que a Mangueira ganhou, digamos assim, 2 vezes o campeonato de carnaval de escola de samba. Então aqui já são algumas formas de aplicar a marca. Aqui as logos frutos, né? Aqui o Instituto Mangueira do Futuro é empresa, o Camp Mangueira é empresa, a ala da comunidade, a ala das baianas já são setores dentro da escola de samba, instituição cultural. Então a gente teve que mesclar empresas frutos dessa instituição cultural, que são projetos sociais, e também os próprios setores da Mangueira. Esse aqui é o grafismo que originou, o estudo, né, que originou tanto a coroa quanto as texturas e grafismos que a gente vai ver. Acho que aqui dá para ver bem, né, que é a coroa. E como eu tinha falado, essa ideia saiu do Google Earth. E aqui o grafismo dessa forma é uma representação da própria Marquês de Sapucaí, que a gente desfila em linha reta. Paleta, né, de cores, tipografia, do Otones. E a ideia de deixar tudo mais verde-rosa, né? Aplicação da marca. Redes sociais, objetos. Aí eu vou só mostrar mais algumas aplicações para vocês, que a gente também botou no Brand Book, né? Como eu comentei, o Brand Book ele é algo mais, a gente fez com maior complexidade para as pessoas aproveitarem. Então tem esse grafismo aqui também, com a própria coroa. Esse aqui é mais similar com o ecocardiograma, né? Que tem a ver com essa coisa emocionada do mangueirense. Esse aqui, que é na diagonal,
tem a ver com as vielas do morro, e esse aqui é aquele de reta, que tem a ver com a Marquês de Sapucaí, que é onde as escolas de samba aqui desfilam, como a gente tinha comentado com vocês. Aqui são mais uns elementos de aplicação, né? Estou aqui já estourando o meu tempo. Essa aqui é a última opção que eu vou mostrar para vocês. E é isso. É só para, já que eu falei tanto do Brand Book, só mesmo para finalizar, para vocês terem ideia de volume. Então, aqui, ó, foram 118 páginas. Então, tudo isso aqui, ó, de pesquisa, plataforma, tudo isso aqui foi o Brand Book da Mangueira. Bastante coisa, né? Tá nem carregando tudo, porque é coisa dessa. Pra vocês terem essa noção. É isso, espero que vocês tenham gostado. É muito trabalho, né, Rafa? Mas é muito prazeroso também. Muito bom. É bom revisitar. Foi gostoso hoje. Muito trabalho. E agradecer tanto a Ied quanto a Renata, que são professores, orientadores super importantes para que esse projeto tenha sucesso, né? E a gente se coloque mesmo nesse lugar de profissionais, né? Dentro de uma escola de projetos. Queria te agradecer também, Rafa, essa parceria linda que a gente tem e por essa apresentação maravilhosa que o coração pulou aqui. Não só por ser mangueirense também, né? Mas, enfim, revisitar todo esse projeto é muito gostoso mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.